Nós abrimos uma caixinha de perguntas e respostas ali no Instagram e a gente resolveu fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, realmente gravar e falar e discorrer um pouquinho sobre essas perguntas ali. Então a Vitória vai fazer os questionamentos e a gente vai dar uma debatida sobre isso, beleza? Primeira pergunta do Ítalo. Baterias de marcas duvidosas podem danificar a minha máquina? Pode sim, porque as baterias, especialmente essas baterias chinesas muito simplesinhas, elas não têm controle de corrente. O que significa na prática? Ela pode fazer com que a célula de lítio entregue mais corrente do que devia para a máquina, isso eleva a corrente no motor e gera danos no motor. Segunda pergunta do Yuri. Se a máquina cair de uma altura considerável de 90 centímetros, ela estraga? 90 centímetros na verdade já é uma altura um pouquinho maior, né? Então assim, pode estragar ou pode não estragar, vai depender de como cair. Às vezes pode cair com cartucho, entortar a transmissão e sim, eu diria que o maior dano pode acontecer na parte eletrônica, que normalmente é mais sensível. Terceira pergunta, do Daniel. Já vi gente pondo vaselina na transmissão da máquina para lubrificar. Discorra sobre isso, por favor. Eu não recomendo porque a vaselina ela é a base de petrolato e nas transmissões das máquinas de uma forma geral tem componentes plásticos que podem não se comportar muito bem com isso. É o caso da vaselina com alguns tipos de vaselina com a luva, né? Não sei se vocês já perceberam, mas dependendo do tipo de vaselina, se ela não for de uma qualidade muito boa, ela dá uma sensação de que está derretendo a luva. É algo mais ou menos assim que acontece com os componentes plásticos que podem ter dentro das máquinas. Não estou dizendo que toda máquina tenha componente plástico, mas pode, se a gente levar isso meio como regra, pode ter. Quarta pergunta do Japa. Todas as pens são iguais? Não, as pens elas são bastante diferentes, né? A gente pode ter dois exemplos, aí uma máquina do tipo Direct Drive, que a transmissão é conectada diretamente ao motor, e uma máquina do tipo Soft Drive, que tem roda dentada, e aí ela tem uma transmissão indireta, que a gente chama, né? Ela realmente tem pistões que fazem isso aqui se deslocar e tem características muito diferentes. Quinta pergunta, do Multi. Qual tipo de lubrificante se usa na manutenção de pens Direct Drive? A minha recomendação para as pens, né, especialmente para transmissão, são graxas sem abrasivos, né? Porque tem algumas delas como se fosse um abrasivo, é como se fosse uma pequena areiazinha que conforme a transmissão vai se deslocando, ele começa a lixar a parte interna da máquina. Então, se essa graxa ela tiver abrasivos ou componentes químicos muito fortes, ele pode acabar danificando a transmissão ao longo do tempo, né? Próxima pergunta do M2B. Usar cartucho com a agulha muito para fora danifica a máquina? Sim, porque quando a gente trabalha com cartucho muito para fora, a gente tem que pensar que a membrana ela está muito esticada. Se a membrana está muito esticada, ela automaticamente está puxando a agulha de volta para dentro com muita força e isso força a transmissão. Então, sim, realmente pode gerar danos. Inclusive, é uma das coisas que a gente fala praticamente para todos os nossos clientes no final. Evitar trabalhar com tensões muito elevadas e evitar trabalhar com muita agulha exposta, porque isso gera a maior parte dos danos nos equipamentos. O Generalizando perguntou, tem que lubrificar o cartucho também ou é besteira? Não, se você mantiver a transmissão bem lubrificadinha, e a gente recomenda que faça isso periodicamente, não precisa mexer no cartucho, inclusive pode, ali durante a sessão, né, pode acabar contaminando o cartucho por estar com lubrificação ou ainda levar essa graxa para o processo de tatuagem, ou seja, pode ser perigoso para a tatuagem fazer isso. Próxima pergunta do Yuri. A cada quanto tempo eu devo fazer a manutenção preventiva? A nossa recomendação é em uma média aí de 1 ano, fazer uma manutenção preventiva a cada 1 ano, ou se a pessoa começa a perceber algum tipo de alteração, do tipo muita oscilação, vibração ou o equipamento está aquecendo. Caso aconteça desses três casos aí, a gente recomenda que o cliente pare imediatamente de usar o equipamento e mande para fazer uma avaliação. Porque o que acontece? Às vezes é um início de um problema que não gerou um dano maior, por exemplo, um desalinhamento da transmissão, ele vai provocar uma vibração. Se a gente pega isso logo no início, não gera um dano no motor ou na bateria, mas se a gente deixa prolongar isso, com toda certeza gera danos bem maiores e bem mais caros. Né? Próxima pergunta da Vitória. Realizar a troca de cartucho na sessão pode contaminar dentro da máquina? Pode sim, se você pegar com a mão contaminada na parte superior do cartucho, ali onde tem a hastezinha, aquela partezinha que entra, se você pegar ali com a mão contaminada, você vai levar a contaminação para dentro da máquina, inclusive é um dano de contaminação cruzada que a gente já fez um vídeo falando sobre. Próxima pergunta do Juliano. Mito ou
verdade, o sistema Direct Drive dá mais problemas do que outros? Na verdade, não. Eu acho que o sistema Source Drive, além deles terem uma mecânica mais macia e é mais complexa, eles geram muito mais danos do que um sistema Direct Drive. O Bruno perguntou, utilizar baterias é melhor do que utilizar cabos? Cada um tem seus benefícios, né? A bateria tem a questão de ser, né? De permitir mobilidade ali, enquanto usar cabo, o cabo ele está conectado em uma fonte. A fonte ela é sempre muito mais estável para o equipamento, né? Então, cada um tem suas características. Eu não diria se um é melhor do que o outro, enfim, né? Claro que se a gente estiver falando aqui de uma bateria ruim, aí é ruim usar bateria, né? Então a gente está considerando uma bateria boa e uma fonte boa de bancada, tá? Próxima pergunta do Ian. Cartucho barato danifica a máquina? Com toda certeza, porque normalmente os cartuchos muito baratos, eles têm uma membrana muito rígida. E a gente já fez um teste experimentando cartuchos de boa qualidade, com uma membrana boa, e a gente percebeu que os cartuchos de má qualidade, eles aumentam em até 50, 80 miliamperes na utilização, na corrente do motor da máquina. O que na prática, o que vai acontecendo? Pode não estragar imediatamente, mas a longo prazo, ele diminui muito a vida útil do equipamento. A próxima pergunta do Dom. FK réplica é parecida com a original? Tem algumas que esteticamente a parte externa são muito parecidas, mas o funcionamento delas, o motor, a bateria, a eletrônica, são muito diferentes. Inclusive a gente também já fez um vídeo explicando isso, mostrando as réplicas, né? A parte externa delas bonitinha, bem parecida com a original, a parte interna completamente diferente. Próxima pergunta do Fábio. Máquina chinesa não presta? Assim, é complicado fazer essa generalização, né? Porque o que a gente tem no mercado hoje é basicamente chinês, assim, né? Então, inclusive, as grandes marcas, elas estão pegando os componentes e fabricando eles na China, tipo, FK Irons, eles começaram a levar esses componentes para serem fabricados fora, e aí, ou seja, na prática tu pode ter uma empresa que não está na China, mas está fabricando componentes lá, ou seja, na prática tudo é meio chinês, né, o que a gente tem por aí. E nós temos equipamentos muito bons chineses. Se a gente está falando daquelas coisas de AliExpress, meio chulé, assim, meio porcaria, aí sim, você tem equipamentos que não duram grandes coisas. Mas eu sempre faço uma avaliação isolando cada um dos componentes, entendendo do que a gente está falando, como foi o caso da FK Irons réplica que eu acabei de falar. Nós já pegamos réplicas que elas duraram muito mais que as FK Irons originais, mesmo tendo sistemas diferentes. Ou seja, não concordo muito com isso. Todo produto China é ruim. A pergunta do Francis. O tatuador deve lubrificar seu pente periodicamente? Sim, é importante tomar esse cuidado. Claro que cada modelo vai ter sua característica de forma de lubrificar, mas eu diria que antes de se preocupar com a lubrificação, o mais importante é se preocupar com a higienização. Porque o maior problema que a gente pega aqui com toda certeza são equipamentos contaminados, sujos, com resto de cartucho, com resto de plástico de embalar o equipamento, né? E aí assim, tá lubrificado, mas o negócio está contaminado, no final vai dar tudo mesma porcaria e vai estragar os equipamentos. Né? Pergunta do Victor. Carregar máquinas na saída de USB do notebook é melhor para evitar o da bateria? Eu não recomendaria porque, apesar da saída de corrente, a saída USB do computador, ele ter um controle de corrente, a gente sempre precisa casar aquilo que a máquina precisa receber. Afinal de contas, a eletrônica da bateria da máquina foi desenvolvido para um nível de tensão e corrente adequado para aquele modelo de bateria. Então, o que a gente precisa fazer é considerar que o carregador, seja ele qual for, que ele esteja casando com a informação de carregamento do equipamento. Então, se eu tenho uma bateria que ele carrega a 5 volts e 2 amperes, eu não posso ficar excedendo demais isso, nem para mais nem para menos. Se eu colocar um carregador que trabalha, por exemplo, em 1 ampere, essa bateria vai demorar demais a carregar e pode simplesmente nem carregar. Mas se eu pego um fast charger que tem 5 volts e 13 amperes, eu posso explodir a célula de lítio fazendo isso. E o computador, se ele, tem todos os tipos de computadores possíveis. E a gente pensa, quando a gente conecta na USB do computador, que ele também vai ter um certo nível de tensão de saída que pode não ser compatível com a bateria que está sendo carregada. Então,
eu não recomendaria. Eu realmente utilizaria o carregador da marca que considera as características daquele equipamento específico. E próxima pergunta do Raul. Será que teria a possibilidade de trocar o motor de uma Dragonfly X2 na máquina EP9? Não, não tem como. Os motores, para começar, eles têm medidas diferentes, né? E em alguns casos a gente consegue fazer usinagem de chassi, pegar um modelo de motor e botar na outra máquina, mas esse não é o caso. Acabou as perguntas. Alô?